Está começando o podcast O Profissional do Futuro. Realização Unimar EAD. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ana Lívia Casani e esse é o nosso podcast sobre o profissional do futuro. Como se destacar no mercado de trabalho. Eu estou aqui com profissionais incríveis para falar sobre o novo perfil profissional. Eu quero, então, dar boas-vindas para eles. Primeiramente, eu quero chamar o nosso convidado, o professor doutor Caio Coneglian, que é coordenador do NIT, o Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Unimar, e também coordenador de vários cursos de tecnologia, tanto na modalidade presencial quanto à distância. Seja bem-vindo, Caio. Muito obrigado, Ana. É um prazer estar aqui com vocês, com todos vocês. Muito legal poder discutir isso. E parabéns pelo projeto. Acho que é um projeto muito legal que se relaciona muito com o contexto atual. Espero poder contribuir um pouco. Obrigada, Caio. Nosso segundo convidado é o engenheiro e professor Efraim Caprioli, formado em Física, Engenharia e Pedagogia. Ele também é coordenador dos cursos de Engenharia da Unimar EAD. Muito obrigado, Ana Lívia. É um prazer estar aqui também. É sempre muito interessante discutir esses temas que está relacionado com a engenharia, está relacionado com nossos alunos, é muito importante. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Gi, e por fim, mas não menos importante, nós temos a professora Gislaine Evangelista. Ela é docente, administradora, especialista em marketing e negócios. Gi, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Ana. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito bacana, porque a gente ama falar sobre o profissionalismo, sobre o mercado do futuro mesmo dos nossos, vamos falar assim, dos nossos alunos, né? Nós como profissionais do futuro. E se a gente pensar assim, o que é o slogan da Unimar, né? O futuro começa aqui e a gente está fazendo ele agora. Ai, maravilhoso. Queridos, então vamos lá. Nós estamos entre amigos e profissionais e eu quero trazer a temática, o novo perfil profissional. Considerando este tema, quem é esse profissional, esse novo profissional, na opinião de vocês? Você sabe que é interessante essa questão. Eu fico muitas vezes refletindo, Ana, e os demais, sobre isso, porque a gente está vivendo uma era de muitas transformações, né? E talvez o que a gente entendia como profissional há 50, 60, mas até mais recente, há 10, 15 anos, eu acho que isso está no momento de acabar. Ainda não acabou. Ainda existe o profissional tradicional, mas eu estou vendo uma mudança muito rápida nesse processo. Então, o que eu acho é que daqui a alguns anos, e os principais profissionais hoje já estão nesse contexto, eles vão sair de uma ideia de eu sou tal coisa e passar a eu sei fazer tais coisas. Então, claro, a gente tem áreas regulamentadas como a engenharia, que o Efraim está aqui. Mas eu acho que daqui a um tempo não vai ser mais o ser engenheiro mais importante, mas aquilo que esse engenheiro sabe fazer, que esse profissional sabe fazer, seja na área competências mais da área de tecnologia, programar, seja lá no contexto de construção civil, na área de gestão e assim por diante. Então eu vejo que é muito interessante esse debate, porque a gente sai da ideia assim, como vai ser o profissional contador daqui a 20 anos? Como vai ser o profissional engenheiro daqui a 20 anos? E a gente passa para o que vai ser o profissional daqui a alguns anos. Então, eu acho que é uma discussão super interessante, que eu posso falar um pouco melhor isso, mas caminha muito vinculado à ideia do empreendedorismo. Mas acho que dá para depois a gente falar um pouco. Gi, ele falando, a gente faz uma viagem, né? Que ele falou o profissional. Então veio muito à minha mente a mensagem o bancário, né? Nossos avós. Então você passava lá num concurso de um banco, né? No mercado financeiro e ficava ali. Hoje o perfil profissional é assim: o que eu gosto de fazer? Então você tinha essa, eu até para mim, olhando, eu falava, nossa, tal pessoa trabalhou 40 anos num lugar só, ela só fez aquilo. Talvez ela amasse, né? Mas talvez ela se sentisse também, assim, presa naquele local, porque não sabe fazer. Mas se a gente pensar nos talentos que ela tem, nas coisas que ela gosta de fazer, e a gente observa hoje o profissional do futuro, ele busca a flexibilidade de horário, uma vida mais saudável, estar mais com a família. Então, essa modificação no conceito que você fala do mudar o fazer profissional, do que eu gosto de fazer, ela impacta muito no nosso profissional do futuro. Então, assim, as empresas têm, como o Caio disse,
aquelas empresas com estruturas hierárquicas, os processos são necessários, as regras da engenharia são necessárias, mas o que será que esse profissional do futuro precisa fazer, gostar de fazer para estar exercendo essas profissões? Eu penso dessa maneira. Eu concordo demais, porque até um tempo atrás, às vezes a pessoa se formava em um curso, vou pegar a engenharia como exemplo, mas acho que serve para todos os outros cursos, e ele acreditava-se que essa pessoa saía dali um profissional completo já. E hoje em dia não é assim que funciona. Cada curso, cada área, ela é um infinito em si mesmo, ele vai expandindo, vai abrindo cada vez mais. Então, o que nosso pai dizia pra gente, faz curso disso, faz curso daquilo outro. Hoje em dia é quase que o contrário. Quanto mais você focar, mais você conseguir entregar uma solução para o seu cliente de verdade, com aquele conteúdo que você tem, você mais vai estar inserido, mais vai estar encaixado lá no mercado de trabalho. Por exemplo, o cara se forma em engenharia, e ele vai lá e faz um curso de AutoCAD, um curso de BIM, um curso disso, um curso daquilo. Ele não vai conseguir dominar todas as ferramentas da engenharia. É impossível, são infinitas as ferramentas. Isso acho que serve para outros cursos também, né? Ele, na verdade, ele tem que pegar o que ele gosta, como está no seu livro. Tem que pegar o que ele gosta, ver ali o que ele faz bem, o que ele se interessa de fato ali, e o que ele consegue usar para entregar para o cliente final ali um resultado. Não adianta você ter títulos e livros escritos e um monte de coisa que você tem ali, mas o que você entrega para o seu cliente? O que seu cliente consegue comprar de você? Qual a diferença que você faz na vida das pessoas? Exato. Né? Qual a diferença que você traz para a vida das pessoas? Trazendo um pouquinho o gancho do que o Caio disse, eu lembrei de uma história que tem uma questão afetiva muito importante para mim, que é do meu avô de coração. Na verdade, ele é avô do meu marido, né, que faleceu, o senhor José Vieira, e ele tinha um registro na carteira de trabalho. Ele começou a trabalhar adolescente num supermercado na cidade de Garça, interior de São Paulo, e ali ele construiu toda uma carreira. Ele passou por todas as funções dentro desse supermercado até se tornar o gestor dessa rede de supermercados. E ali ele se aposentou. Então ele teve o primeiro registro e a aposentadoria na mesma empresa. Hoje nós vemos que a realidade é completamente diferente, né? Nós temos ciclos nas carreiras e esses ciclos têm durações diferentes. Mas até esse profissional que fica o tempo todo em uma só empresa, ele até nem sempre é tão bem visto, não é, Caio? Nossa, é muito legal esse seu exemplo, né? Quando eu entrei no mercado de trabalho, hoje eu tenho 30 anos, eu entrei há 15 anos. O primeiro registro meu com 15 anos foi para trabalhar na Marilã, que é uma empresa tradicional, uma indústria. E várias pessoas tinham uma trajetória que poderia ser semelhante à minha. Entrou novinho numa empresa e vai e cresce até virar gerente, diretor. E na verdade, eu fiquei pensando nisso, como que mudou, né? Eu acho que eu nunca pensei nisso, sabe? Entrar lá com 15 anos, imagina se eu tivesse 15 anos na Marilã, assim... Para mim, poderia ser muito bom, sabe? Eu acho que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. E aí é uma reflexão interessante, porque assim como eu, acho que todo mundo, mais ou menos da nossa faixa etária, tá vivenciando um momento que é muito diferente, né? E o pessoal mais novo, acho que é ainda mais, de você não ter tanto aquele apego com a empresa, né? E mais a questão do que eu gosto de fazer, entendendo essa relação. Então, é um exemplo interessante. Eu lembro lá na época na Marilã, quando eu trabalhei também na Bruden, que várias pessoas, estou há 40 anos, estou há 30 anos, que é muito legal, né? Eu acho super, super interessante, mas eu não me via tanto e acho que talvez vai ser mais raro, né? Situações como essa. É uma questão da cultura do momento, né? E assim, a questão de você falar de não estar tanto, né, dos ciclos serem mais curtos. Quando eu consegui o meu primeiro trabalho, que assim, eu venho da roça, gente, eu vim da roça, eu trabalhava na lavoura de café, né, tenho muito orgulho disso. E quando eu vim para a cidade, a orientação da minha mãe foi assim, filha, encontre um trabalho e fique nele e não fica saindo, porque senão você vai sujar a carteira de trabalho. A gente tinha esse termo. E aí eu, fiquei um tempo num determinado trabalho e depois eu percebi que aquilo estava me sufocando. E eu falei assim, gente, não pode ser isso. Tanto que quando eu falei que eu ia pedir demissão de um determinado trabalho, o que eu ouvi é, você tá louca, né? A sua vida está estável. E eu falava assim, está, mas eu não tô feliz. Então, eu também faço parte dessa, assim, tô com 40 anos, né? Mas eu também sinto que eu venho numa mudança de ciclo
Então, e eu falo assim que a minha jornada profissional, ela me faz ser uma melhor profissional hoje na área da educação, porque eu consigo entender o aluno que está lá na roça trabalhando e as dificuldades dele. Eu consigo entender o aluno que está fazendo estágio, porque eu também fiz estágio, e a gente sabe, né, a cobrança que é de horário e tal. Eu já fui assistente, eu trabalhei como gerente também, né, liderando pessoas. Então, eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto. Né? E quando comecei a minha carreira na docência, tudo que eu fiz, esse fazer profissional, essas habilidades e esses conhecimentos que eu adquiri, são exemplos que podem me ajudar dentro da sala de aula como profissional. Então, a gente vai se construindo, né, um profissional do futuro. A gente não nasce um profissional do futuro, né? Então, é o desenvolver. E aí, eu gosto demais, que nem o Caio está na área do empreendedorismo, e algumas vezes a gente leva alguns rótulos, até de pessoas mais próximas mesmo, assim. Eu sou muito curiosa, né? Então, quando começou essa onda do online, eu falava, caramba, eu quero saber. E eu fui convidada na época para dar um curso de ferramentas online, que era para trabalhar no Instagram, né? Como que faz vendas online. E aí eu falei, caramba, como é que eu vou dar uma aula de algo que eu não sei? E eu sempre tive muita vontade de ter uma loja de roupas, até por ter muita escassez na minha infância, eu tinha essa vontade, né, de ensinar as pessoas a se vestirem melhor e tal. Eu falei assim, bom, eu vou fazer isso. E comecei, montei minha loja online e deu certo, rodou. Só que chegou um momento que eu falei, caramba, não é isso que eu quero pra minha vida, né? E aí, tem gente que olha pra mim e fala assim, você faliu? Não, deu tudo certo, eu só não quis mais e tá tudo bem. Né? Então, a gente às vezes tem muito medo de tentar alguma coisa e não dar sequência naquilo porque o outro vai dizer, né? Mas, puxa, hoje eu posso sou da área da educação, eu posso ser convidada para dar uma aula, né, de CTA, né, de como que você coloca o WhatsApp dentro de um link de Instagram, porque eu aprendi e isso me faz, como é que eu posso dizer, uma profissional linkada com os profissionais de futuro, né? Então, eu sou uma educadora e eu tenho que estar atenta a isso também. Então, eu tenho muito orgulho de todas as trajetórias profissionais que eu passei, né? Então, e acho que todos nós aqui temos esses fragmentos, né? Eu trabalhei ali e isso me ajuda. Eu acho legal também a gente fazer esse remember, né, da nossa vida profissional, no sentido de, puxa, o que eu fazia lá atrás que me ajuda hoje, né? Então, isso é muito bacana também, não ter medo de tentar coisas novas. Né? Isso já nos deixa um gancho para que quem está nos assistindo possa justamente fazer essa reflexão, né? Até utilizando algumas ferramentas. Antes da gente passar para o próximo tópico, eu queria fazer uma consideração, né? Então, esse profissional do futuro, ele é um profissional que desenvolve competências, né? Que é aquele alinhamento entre conhecimento, habilidades e atitudes. E quem ainda ou não leu o livro ou ainda não conhece, basicamente é conhecimento, é o que eu sei, habilidades, o que eu sei fazer e atitudes, o que eu quero fazer. Aí eu queria deixar um desafio, começando, a gente vai fazer aqui um círculo na nossa sala. Não, eu vou escolher com base no que eu conheço de cada um de vocês, tá? Eu vou pedir para o Caio comentar a questão do conhecimento. A gente vai passar para o Efraim para falar um pouco da importância das habilidades e para a Gi para falar da questão da atitude, né? Então, porque eu acho que um profissional completo... A minha pergunta era um pouco diferente. Eu ia falar assim, qual é mais importante para vocês? Mas eu sei que são 3 coisas que são as 3 importantes, né? Então, eu queria que você falasse para nós um pouquinho do papel do conhecimento desse profissional. A Ana Lívia, ela sempre tem essas tiradas. Eu adoro isso, que ela mexe com todo mundo. Eu gosto muito. Assim, quando você fala do conhecimento... É interessante ter essa reflexão, porque a gente está vivendo justamente a época da hiperinformação. A gente tem informação de tudo, em todo momento, e agora com o chat GPTs e companhia, né? Porque, na verdade, as IAs e a facilidade de acesso e a facilidade de geração de conteúdo, pode parecer que o conhecimento ele deixa de ser importante. E, na verdade, não é isso. O grande ponto vai ser o profissional capaz de interrelacionar conhecimento. Então, eu não vou conseguir progredir na carreira se eu não estudar. Mas está tudo disponível a 2 cliques, sim. Mas se você não tiver o conhecimento mínimo para
dar os 2 cliques, para relacionar os conhecimentos e para dialogar, você é um profissional descartável, porque isso a IA já faz. Então, eu acho super interessante a ideia de conhecimento, de você conhecer, de você se apropriar. Eu nunca vi como mais importante. Acho que é muito importante hoje em dia, porque a gente vai ter que sempre buscar novos conhecimentos. A ideia de formação em T, e aí o pessoal vai, né? Além do T tem vários, mas de ter uma base de conhecimento, ela é essencial hoje em dia. Eu preciso ter uma base, eu preciso ter um conhecimento mínimo da minha área de atuação. Falar que eu comecei falando que talvez a gente não tenha mais a profissão tão definida, mas áreas de atuação com certeza a gente vai com ter. Certeza. A área que me interessa, que eu acho que a Gi vai falar um pouco sobre atitude, né, nessa roda, mas eu preciso ter essa base. Mas eu vejo essa importância de adquirir conhecimento, de correr atrás, de ter isso, porque só com conhecimento que você vai desenvolver habilidade, competência e como, dando o gancho aí depois pro Efraim. Sim. Eu vi uma imagem que me mandaram outro dia sobre essa questão de ChatGPT e tudo mais, entrando nessa linha também, de quando começou a divulgar mais a questão de calculadora. Então, alguns matemáticos da época, um pessoal da época, fazendo meio que uma greve contra as calculadoras. Só imaginar isso já é uma coisa fora, né? E é isso que eu fiquei me imaginando na época, né? Será que eles não conseguiam pensar o que seria desse futuro, né? Porque o conhecimento é o que você adquiriu nos livros, é o que você aprendeu ali. A habilidade é aquilo que ele está fazendo no cotidiano. A calculadora não iria substituir a habilidade dele de resolver o problema de fato. Seja ele um contador, seja ele um matemático que é da academia, seja ele o que for. A calculadora é só uma ferramenta, assim como o ChatGPT, ele é uma ferramenta. Você pode dar ele na mão de uma criança, ela não vai conseguir fazer a mesma coisa que um profissional vai conseguir fazer, porque ele tem a habilidade que ele desenvolveu ao longo dos anos, trabalhando com aquilo, fazendo aquilo. E aí, meus comentários são mais breves, né? Não adianta nada você ter o conhecimento e a habilidade, e você ser um profissional que já está estagnado, já está ali parado no mercado de trabalho, não quer acompanhar as novas tecnologias. Já tive experiência de conhecer gente que era um excelente profissional. Aliás, um professor meu, me lembro bem, os outros professores comentando, né, que ele nunca quis comprar um computador. Ele falava, isso aí não serve para nada, o computador nunca vai servir para nada. E aí ele tinha quebrado a cara, né, porque no futuro ele acabou tendo que adquirir um computador um dia e usar como todo mundo, né. Então, ele foi forçado a ter isso, né. O contrário disso é o profissional que tem uma atitude, não é isso? Que consegue... E no caso que você falou do computador, do ChatGPT, eu acho que são ferramentas, elas são ferramentas, né, Caio? Que elas vêm para nos auxiliar. E o aluno, vamos pensar assim, o nosso aluno, o que estuda, eu acho que deve fazer uso da ferramenta. Só que é o que o Efraim falou. Eu adquiro conhecimento com a ferramenta, eu desenvolvo uma habilidade, qual é a minha atitude perante ao uso dessa ferramenta, né? Então, é o querer fazer o certo, é o querer fazer. Então, o conhecimento, a habilidade e a atitude é uma tríade que tem que andar junto. Então, eu agir com ética utilizando o ChatGPT é um princípio meu, né? E isso faz parte tanto do profissional do passado, do presente ou do futuro. Então, essa é a atitude. Fiz usando o ChatGPT, eu peguei a informação lá, mas o que o Caio falou aqui? O que eu vou fazer com essa informação? É a chave do negócio. Então, não tem problema usar o ChatGPT ou inteligência artificial para fazer as coisas. Mas eu preciso do ser humano que sabe, né, onde apertar, onde teclar e o que fazer com aquela informação. Exatamente. Né? Maravilhoso, pessoal. E eu preciso fazer mais 2 perguntas. Que são perguntas que me incomodam muito, né? Então, como que o ambiente educacional, como a educação... Então, nós estamos aqui com professores, né? Então, professores da Universidade de Marília. Como a educação vai se adaptar para atender esses novos profissionais? Acho que é uma pergunta que provoca mesmo, está provocando, na verdade, porque em todos os contextos, a universidade, em primeiro momento, ela está refletindo muito, mas não é só a universidade. Todos os níveis, né, do ensino básico, da educação básica, o ensino superior, o ensino livre, né, não formal também, porque a forma como nós ensinamos, ela tem um impacto muito grande em todo o processo. Eu vejo muito, eu estava fazendo uma reflexão outro dia, que às vezes a gente fica pensando assim, o professor vai ter uma mudança, mas na verdade...
Não é o professor, tudo vai ter uma mudança. Tudo está passando por uma mudança. Então, a gente tem que entender que são ferramentas, como a calculadora, como o computador. Eu acho que é mais uma ferramenta que causa, de fato, uma disrupção. Toda vez que causa disrupção, tem essa reflexão. Mas eu vejo que a forma como nós ensinamos, ela tende a ser cada vez mais multi, inter e transdisciplinar em primeira instância e cada vez mais orientado à prática profissional. Porque o conhecimento em si teórico, esse conhecimento, ele está disponível, a gente tem que ensinar o aluno a ter acesso, a gente tem que passar ele para o aluno, como nós fazemos aqui na universidade, né? Nós damos o conhecimento também, porque senão não é excluir o conhecimento ele é importante, mas a gente está sempre trabalhando nas nossas matrizes, nas nossas reflexões, em como que eu solidifico isso na prática. Eu acho que o ensino ele tende a ir cada vez mais para esse contexto. E temos uma provocação a esse respeito na disciplina de projeto integrador, que a Gislaine é docente. Ela poderia falar um pouquinho para a gente dessa conexão, né, Gi? E, na verdade, assim, quando a gente fala do projeto integrador, aí eu vou falar que meu coração até aquece. mas ele traz justamente isso, o saber fazer. Então, saber colocar na prática a ferramenta que eu aprendi. E o mais importante do projeto integrador, que eu acho que como a pergunta era, né? Qual o papel de nós como professores? É despertar também as soft skills dos nossos alunos. E que seriam isso, né? Suas habilidades, os seus talentos, né, o contato humano que não pode ser perdido. A gente pode falar muito assim da máquina, da inteligência, mas nós somos pessoas. Atrás da TV, atrás do computador, né, atrás dessa tela, tem uma pessoa. Então, o professor, ele nunca pode se esquecer disso. Então, esse papel como educador, a gente tem que fazer muito bem feito, no sentido de conectar pessoas, conectar conhecimentos. Sim, nós enquanto professores, eu acho que eu quero dizer enquanto grupo, assim, não os indivíduos que estão aqui, mas nós estamos atrasados em relação à tecnologia, né? Há poucos anos atrás, eu me lembro ainda de ouvir coordenadores de escola, professores, falando, não, o aluno não pode usar o celular em sala de aula, o aluno não pode entrar com o celular aqui na minha escola. E hoje ele é indissociável as duas coisas, o aluno e o celular. São coisas que estão juntas já. A gente tem que conseguir trazer ferramentas mesmo que façam com que eles usem essas tecnologias, que façam com que eles evoluam junto com tudo isso, né? E um dos motivos que eu me apaixonar pelo EAD foi isso, assim, porque é uma ferramenta nova, uma coisa que traz o aluno para uma outra esfera, né? E dentro das salas de aulas do presencial também é a mesma ideia. Tem que conseguir trazer não só o conhecimento que está ali no site, que ele consegue pegar do site e ler ali. Tem que provocar ele a procurar esse conhecimento, provocar ele a usar esse conhecimento, de que forma que ele vai obter isso, né? E nós conseguimos desenvolver muitas competências socioemocionais com isso, né, Gi? Então, dentro dos diversos cursos aqui representados, seja de gestão, de tecnologia, de educação, vocês sabiam que a Gislaine faz pedagogia também? De educação, de engenharia. Então, dentro de todos essas áreas de conhecimento, as questões socioemocionais, elas ainda são extremamente necessárias, principalmente nesse cenário de transformações rápidas e mais do que rápidas, aceleradas também. Essa é uma outra coisa que é importante demais a gente lembrar, que a escola hoje tem esse papel também de ensinar essas soft skills, vamos chamar assim, de inteligência emocional para o aluno. Porque o profissional do passado, ele entrava numa empresa, como a gente falou, e ele ficava, né? Ali o comportamento dele emocional não era tão visto, não era tão importante quanto é hoje. Ele apertava um botão ali e seguia apertando aquele botão, não precisava nem conversar com outras pessoas. Hoje, cada vez mais, a gente é menos dependente de apertar botões, que as máquinas fazem isso, né? E nós somos mais dependentes das interações sociais. E nossa sociedade atual, que é muito grande, muito maior do que a do passado, a gente conversa com mais pessoas, temos um núcleo familiar, mas além do núcleo familiar temos um núcleo de pessoas que está em volta de nós, que é muito grande. A gente tem que ter essa inteligência emocional, tem que ter essa habilidade de comunicação, de capacidade de entender o outro, se colocar no lugar do outro e conseguir dar sequência nas atividades, né? Inteligência emocional, que é um dos mini cursos que nós oferecemos de forma gratuita para os alunos, né? Então, você percebe. Então, eu fiz minha matrícula na Unimar, eu ganho um pacote de cursos que já vale por uma graduação, né? Então, assim,
Eu percebo essa preocupação da universidade. Não sei se vocês estão alinhados com essa percepção, assim como eu. E eu sei que nós conversamos de forma muito agradável aqui durante esses minutos. Para a gente não se estender demais dentro do assunto, eu queria convidar vocês a deixar uma mensagem de encerramento para esse novo profissional, né? E um profissional que pode ser nosso aluno ou não. Esse profissional que está nos assistindo para buscar conhecimento sobre o mercado de trabalho. Então, pensando aí a partir das áreas de cada um de vocês, deixar esse recadinho final para a gente caminhar para o encerramento do nosso podcast. Eu acho uma mensagem interessante. Eu falei no começo sobre o empreendedorismo. Eu vejo que o ser empreendedor, ele vai ser competências, né? Na verdade, a gente vai ter que ter competências empreendedoras em todas as profissões. E empreendedor num sentido mais amplo, não no sentido de ter necessariamente o seu negócio, mas no sentido de você se adaptar aos cenários que são cada vez mais desafiadores para você ter uma atuação diferenciada. Eu vejo o estímulo ao empreendedorismo como um ponto essencial, importantíssimo. Nós estamos trabalhando muito isso na Universidade de Marília, colocar o empreendedorismo de maneira transversal em todos os cursos, e os resultados são interessantes. Então, o que eu deixo de recado é: a gente está vivendo um momento de muitas transformações. Independente de onde você estiver atuando, na área que você estiver atuando, você vai ter que desenvolver competências empreendedoras. De criar as coisas, de fazer a coisa acontecer, né? De ser um agente de inovação onde quer que você esteja atuando. Eu acho que esse profissional, ele sempre vai ser necessário, ele sempre vai ser importante, independente das mudanças. E o empreender, a gente empreende em qualquer lugar, em todos os lugares, vamos dizer assim, né? A mensagem que eu deixo para quem está assistindo ouse, né? Seja curioso, seja curiosa, tenha atitude, né? Como o A da atitude ficou comigo aqui, né? Tenha atitude. Se você tem vontade, faça essa vontade acontecer. Você tem vontade de fazer um curso? Se matricule, faça, dê o primeiro passo, né? Senão você vai ficar estagnado ali. Conforme você falou da questão do empreender, eu acabei de ver um vídeo muito impactante da plataforma que se chama Bliv, né? BLIV. É uma plataforma onde a gente troca talentos. Então, se o meu talento é escrever, né? Você conhece, né? O meu talento é escrever, mas eu quero aprender a tocar violão, eu vou lá e troco. A gente não precisa de dinheiro, é querer. E isso faz muita diferença na vida de todo mundo. Então, queira e faça. Legal a plataforma, gostei. Uma dica que eu quero dar pro pessoal é: pra trás, nem pra pegar impulso. Essa frase já é famosa por aí, né? Mas eu acho ela uma verdade muito grande, assim. Às vezes a gente começa a fazer alguma coisa e a gente vai desistindo ali, pequenos gatilhos que fazem a gente desistir. Às vezes, tem uma dificuldade aqui, tem uma dificuldade ali, depois eu vejo isso, deixa pra lá. Mas tem essa rotina de conseguir pelo menos um pouquinho por dia, dar um passinho de cada vez, vai andando, vai fazendo um pouquinho, porque a coisa anda, a coisa desenvolve às vezes. A gente comentou aqui sobre a importância de ser um profissional que consegue se adaptar por tudo, né? Mas também tem essa importância de você ter constância naquilo que você faz. Não adianta você se adaptar a tudo, mas você não ter um foco, não saber onde você quer chegar, né? Então, você fazer um planejamento da sua vida, pensar o que você quer para daqui a alguns anos, isso é muito importante. Foca naquilo ali e fala: bom, daqui 5 anos eu quero, sei lá, ser um mestre do Kung Fu. Vai lá, todo dia você faz uma aula de Kung Fu, vê um vídeo, faz alguma coisa. Tudo que você quiser fazer, você vai atrás que você consegue. Todos nós podemos fazer. Ai, gente, que incrível. Eu quero primeiramente agradecer a cada um dos convidados que está aqui hoje. Vocês foram importantes não só para mim, mas para cada pessoa que está assistindo, que está tendo sua vida impactada por esse conhecimento novo que está chegando a partir desse podcast. Quero agradecer a você que está nos assistindo, seja pelas redes sociais, pelo YouTube, pela plataforma, no ambiente virtual de aprendizagem, em qualquer um desses lugares. Eu quero te convidar também. Caso você acessou esse vídeo antes de ver o livro, eu te convido para baixar o livro de forma totalmente gratuita e acessar o conhecimento completo. Com isso, meu muito obrigada. Eu encerro aqui o 2º episódio do podcast Profissional do Futuro.
Está começando o podcast O Profissional do Futuro. Realização Unimar EAD.